Ao virar milionário após ganhar na loteria, o filho abandona os pais. Mas teve o que mereceu. Naquela manhã abafada no interior do Brasil, um barulho seco ecoou pela rua simples e chamou a atenção de toda a vizinhança. O portão de uma casa antiga se fechava com força, marcando o instante em que um filho, recém-transformado em milionário após ganhar na loteria, virava as costas para os próprios pais. Do lado de fora, ficaram apenas o silêncio constrangedor, o cheiro de café ainda quente e dois idosos tentando entender como a vida podia mudar tão rápido e de forma tão cruel. Esse foi apenas o começo de uma trajetória cheia de escolhas erradas, consequências dolorosas e aprendizados que ninguém gostaria de ter da forma mais difícil. Aqui você vai acompanhar como o dinheiro, que parecia a solução de todos os problemas, se transformou no maior teste de caráter desse milionário. Ao longo do tempo, decisões tomadas por orgulho, medo e vaidade criaram distâncias quase irreparáveis, enquanto o conforto da riqueza revelava um vazio que não podia ser comprado. Entre bairros simples do interior, condomínios fechados, encontros marcados por silêncio e tentativas tardias de reconciliação, essa história mostra que nem todo prêmio vem acompanhado de sabedoria. Antes de continuar, aproveita este momento para curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque é sempre especial saber até onde essas histórias estão chegando. E se ainda não é inscrita, se inscreve agora para não perder nenhuma nova história que toca fundo no coração. Agora respira fundo e segue com a gente, porque o que parecia apenas uma história sobre dinheiro vai se revelar uma lição poderosa sobre família, escolhas e aquilo que realmente tem valor quando tudo o resto perde o sentido. O barulho do portão se fechando com força atravessou a rua estreita como um aviso. Alguns cachorros latiram, uma vizinha espiou por trás da cortina de renda, e o cheiro de café fresco que vinha da cozinha ficou esquecido no ar. Dentro da casa simples, mas arrumada com zelo antigo, Antônio Silva respirava fundo enquanto segurava um envelope amassado. Do lado de fora, seus pais permaneceram imóveis, sem entender como aquele gesto duro podia ter saído do mesmo filho criado ali, entre paredes descascadas e muito esforço. Antônio havia se tornado milionário há poucas semanas. O prêmio da loteria mudará tudo rápido demais. Antes, sua rotina era marcada pelo barulho do ônibus cedo, pelo almoço simples embrulhado em papel alumínio e pelas contas calculadas com cuidado na mesa da sala. Agora, ele vestia roupas novas, falava ao celular o tempo todo e parecia sempre com pressa. A transformação não foi apenas financeira, foi interna, silenciosa e cheia de camadas que nem ele próprio compreendia. Dona Lourdes, a mãe, sentia isso no olhar do filho. Ela ainda segurava o pano de prato nas mãos quando tentou falar algo, mas a voz não saiu. Seu marido, seu Joaquim, manteve a postura firme, mas o coração pesava. Aquele dinheiro prometera alívio, não distância. Antônio evitou o contato visual, colocou os óculos escuros mesmo dentro do carro e saiu. O motor arrancou, deixando para trás um silêncio constrangedor e uma casa que parecia menor do que nunca. O bairro continuou o mesmo. Crianças jogando bola na rua, o padeiro gritando promoções no alto-falante, o calor grudando na pele. Só Antônio parecia fora de lugar agora. Ele seguiu direto para o apartamento recém-alugado em um condomínio fechado na região metropolitana. Portaria com câmeras, jardim bem cuidado, silêncio quase artificial. Ao entrar, sentiu um conforto frio, distante das memórias da infância. Ainda assim, convenceu-se de que aquilo era progresso. Nos dias seguintes, Antônio passou a evitar ligações dos pais. Dizia a si mesmo que precisava de tempo, que agora tinha responsabilidades maiores. Seu conflito interno crescia, a ambição gritava mais alto, enquanto a culpa batia a porta nas madrugadas insones. Ele queria provar que merecia aquele dinheiro, mas temia voltar a ser quem foi. O medo da escassez o empurrava para decisões duras. Seu Joaquim, por outro lado, continuava com sua rotina. Aposentadoria curta, concertos improvisados na casa, conversas na calçada ao entardecer. Dona Lourdes tentava amenizar a ausência do filho preparando seus pratos favoritos, mesmo sabendo que talvez ele não voltasse tão cedo. A cultura do bairro, baseada em laços fortes e ajuda mútua, fazia a situação doer ainda mais. Todos sabiam. Todos comentavam em voz baixa. Antônio começou a frequentar restaurantes caros, eventos sociais e reuniões com pessoas interessadas em seu novo status. Um primo distante, Carlos, apareceu oferecendo ideias de negócios. Antônio ouviu, mas impôs condições rígidas. Ajudaria,
desde que tivesse controle total. Carlos aceitou, mas saiu com um sorriso tenso, espalhando dúvidas sobre o caráter do novo milionário. À noite, sozinho no apartamento silencioso, Antônio sentiu pela primeira vez um vazio estranho. O sofá novo rangia levemente, o ar-condicionado soprava frio demais, e nenhuma daquelas coisas parecia realmente sua. Ele lembrou do cheiro da casa dos pais, do café forte, do som da TV antiga. A lembrança trouxe um aperto no peito que ele rapidamente tentou afastar. Sem perceber, Antônio havia cruzado uma linha invisível. O dinheiro abriu portas, mas fechou a mais importante. E naquele começo de jornada, ele ainda acreditava que podia controlar tudo, inclusive as consequências de abandonar quem sempre esteve ao seu lado. Os dias seguintes se esticaram como tardes quentes demais. Antônio passou a medir o tempo de outra forma, não mais pelas horas gastas no trabalho antigo, mas pelas notificações do celular e pelos compromissos marcados em agendas digitais. O dinheiro trouxe velocidade, mas também uma sensação constante de estar sempre atrasado para algo que ele não sabia exatamente o que era. O condomínio permanecia silencioso, quase estéril, com corredores limpos demais e vizinhos que se cumprimentavam apenas com acenos rápidos. No bairro onde cresceu, a vida seguia outro ritmo. Dona Lourdes acordava cedo, abria janelas para deixar o ar circular e varria a calçada com movimentos lentos. O cheiro de pão vindo da padaria da esquina ainda chegava forte, misturado ao som do rádio do vizinho que nunca falhava. Seu Joaquim continuava a fazer pequenos concertos pela casa, mesmo com as mãos já cansadas, insistindo em manter tudo em ordem. A ausência do filho era sentida em cada detalhe, mas não comentada em voz alta. Antônio tentou preencher os espaços vazios com compromissos. Aceitou convites para jantares elegantes, reuniões informais e eventos onde seu nome começava a ser reconhecido. O brilho das luzes, o tilintar de taças e os sorrisos fáceis criavam uma ilusão confortável. Ainda assim, havia momentos em que o barulho parecia excessivo e o riso, ensaiado demais. Nessas horas, ele se lembrava da simplicidade das conversas na calçada, do silêncio que não incomodava. O primo Carlos voltou a procurá-lo com novidades sobre o pequeno negócio iniciado com o dinheiro emprestado. Antônio analisou números, planilhas e projeções com atenção quase obsessiva. O controle absoluto que exigia começava a gerar tensão. A ajuda, que deveria aproximar, criava uma distância inesperada. Carlos precisava provar resultados rápidos, e essa pressão começava a refletir em decisões apressadas, algo que Antônio fingia não perceber. Enquanto isso, as contas na casa dos pais continuavam chegando. A aposentadoria de seu Joaquim mal cobria os gastos básicos, e Dona Lourdes passou a economizar em coisas pequenas, trocando marcas, reduzindo porções, adiando concertos. Um gotejar insistente no telhado começou a marcar as noites de chuva, trazendo um som ritmado que dificultava o sono. Um vizinho ofereceu ajuda para um reparo improvisado, reforçando o sentimento de comunidade que sempre sustentou aquele lugar. Antônio soube de algumas dessas dificuldades por comentários indiretos, espalhados em conversas que chegavam até ele distorcidas. Cada informação vinha acompanhada de um incômodo rápido, logo abafado pela justificativa de que agora sua vida era outra. Ele repetia para si mesmo que não devia nada além do que já havia feito. Ainda assim, nas madrugadas, o silêncio do apartamento parecia acusador. O ar-condicionado desligado revelava ruídos distantes da cidade, lembrando que o mundo continuava lá fora. Uma tentativa de se sentir útil surgiu quando Antônio decidiu fazer uma doação discreta para uma instituição local. O gesto parecia correto, quase estratégico, mas não trouxe o alívio esperado. Faltava algo que ele não conseguia nomear. O dinheiro saía fácil, mas o peso no peito permanecia. O cheiro de papel novo e tinta fresca na instituição contrastava com a lembrança da casa antiga, onde cada objeto tinha história. O ambiente ao redor de Antônio começava a mudar, mesmo que ele ainda não percebesse. Pequenas tensões se acumulavam, relações se ajustavam de forma silenciosa, e escolhas feitas sem muito pensamento começavam a moldar caminhos que não seriam simples de desfazer. Ele seguia em frente, confiante de que ainda tinha domínio da situação, sem notar que certas consequências já se desenhavam lentamente ao seu redor. O primeiro ano da nova vida de Antônio avançava sem pedir licença. O calendário mudava, as estações passavam, e ele sentia que tudo ao redor se movia rápido demais. O dinheiro continuava ali, sólido na conta, mas a tranquilidade prometida não vinha junto. Cada novo dia parecia exigir decisões, respostas,
posturas que ele não havia aprendido a ter. O conforto do apartamento já não impressionava tanto. O cheiro de produto de limpeza, sempre o mesmo, dava a sensação de um lugar que não guardava memórias. Antônio começou a perceber mudanças sutis no modo como era tratado. Alguns convites diminuíram, certos telefonemas passaram a vir apenas quando havia interesses claros envolvidos. Em reuniões sociais, os elogios exagerados começaram a soar artificiais. Ele mantinha a postura firme, mas por dentro sentia um desgaste silencioso. Ainda assim, sua personalidade orgulhosa não permitia admitir qualquer fragilidade. A ambição seguia como guia principal, mesmo quando o caminho parecia confuso. No bairro antigo, Dona Lourdes passou a frequentar mais a igreja local. As manhãs de domingo eram preenchidas pelo som dos hinos, pelo murmúrio das orações e pelo cheiro de madeira antiga dos bancos. Ela encontrava ali um conforto que não exigia explicações. Seu Joaquim, por sua vez, começou a passar mais tempo sentado na calçada, observando o movimento da rua, como se esperasse algo que não sabia definir. A cultura de vizinhança continuava forte, e os comentários sobre Antônio surgiam sempre acompanhados de um misto de surpresa e desapontamento. Antônio tentou se ocupar com novos projetos. Investiu tempo em aprender sobre finanças, participou de encontros com consultores e passou a estudar oportunidades que prometiam crescimento rápido. O excesso de informações o deixava inquieto. Ele queria resultados imediatos, mas encontrava obstáculos técnicos, burocracias e opiniões divergentes. A impaciência começava a custar caro, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Carlos voltou a aparecer, agora com um semblante mais tenso. As exigências feitas no início do acordo cobravam seu preço. Antônio ouvia, analisava, mas mantinha a postura rígida. A relação entre eles se tornava cada vez mais profissional e distante, afastando qualquer traço de vínculo familiar. Comentários atravessados começaram a circular, e o nome de Antônio passou a ser associado a frieza e cálculo excessivo. Em uma tarde abafada, Antônio decidiu dirigir sem destino certo. Acabou passando pelas ruas do antigo bairro quase por acaso. O som das crianças brincando, o cheiro de comida simples saindo das casas e o ritmo tranquilo do lugar provocaram uma sensação inesperada. Ele não parou o carro, apenas diminuiu a velocidade. Viu Dona Lourdes conversando com uma vizinha e seu Joaquim ajustando uma cadeira velha. O encontro visual foi rápido, mas suficiente para desestabilizá-lo. O peito apertou, e ele seguiu adiante, tentando ignorar o impacto. À noite, o apartamento pareceu maior e mais vazio. Antônio tentou se distrair com televisão, celular, qualquer coisa que ocupasse a mente. Nada funcionou. A lembrança da cena simples na rua antiga insistia em voltar. Pela primeira vez, ele se permitiu reconhecer que havia algo errado. Não era falta de dinheiro, nem de oportunidades. Era distância criada por escolhas feitas com pressa e justificadas pelo medo de perder tudo. O ambiente externo também começava a refletir mudanças. O condomínio passava por reformas, barulhos constantes de obras quebravam o silêncio que antes o atraíra. O conforto artificial perdia o charme, enquanto a vida simples do passado ganhava um peso diferente em sua memória. Antônio sentia-se dividido entre o que construiu e o que deixou para trás. Sem perceber, ele começava a se aproximar de um ponto em que manter tudo como estava exigiria um custo emocional maior do que estava disposto a pagar. Mas o orgulho ainda falava alto, e o caminho à frente seguia sem pausa, moldado por decisões que continuavam a se acumular, silenciosas e carregadas de consequências. O segundo ano começou trazendo um clima diferente, mesmo que Antônio ainda não soubesse explicar exatamente o motivo. As manhãs no condomínio passaram a ser mais barulhentas, com máquinas trabalhando nas reformas e vozes ecoando pelos corredores. O cheiro de cimento fresco misturava-se ao perfume caro que ele usava, criando uma sensação estranha de desconforto. O lugar que antes simbolizava a conquista agora parecia provisório, quase impessoal. Antônio decidiu reorganizar sua rotina. Passou a acordar mais cedo, tentar exercícios físicos e reuniões mais objetivas. A ideia era retomar o controle, mostrar para si mesmo que ainda comandava a própria vida. Porém, cada tentativa esbarrava em pequenos contratempos. Um investimento não rendia como esperado, uma parceria exigia mais tempo do que ele queria dedicar, e os resultados demoravam a aparecer. A impaciência, uma de suas marcas mais fortes, tornava tudo mais pesado. Carlos voltou a procurá-lo com números preocupantes.
O negócio iniciado com tanto entusiasmo enfrentava dificuldades inesperadas. Custos maiores, retorno lento, ajustes constantes. Antônio analisou os dados com frieza, mas sentiu um incômodo crescente. A confiança absoluta no próprio julgamento começava a ser testada. Ainda assim, manteve a postura rígida, insistindo em mudanças que exigiam mais esforço de quem estava na linha de frente. No bairro antigo, as chuvas do início do ano agravaram os problemas na casa de Dona Lourdes e seu Joaquim. O gotejar constante virou parte da rotina. Baldes espalhados pelo chão, panos improvisados e o cheiro de umidade tomaram conta do ambiente. Mesmo assim, Dona Lourdes continuava cuidando da casa com o mesmo zelo de sempre, como se cada gesto fosse uma forma de resistência silenciosa. A vizinhança ajudava como podia, reforçando laços que o dinheiro nunca substituiu. Antônio soube dessas dificuldades por meio de comentários atravessados durante uma reunião social. Alguém mencionou a situação com um tom de curiosidade disfarçada. Ele sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. A informação ficou ecoando em sua mente durante o resto do dia. Tentou se convencer de que não era responsabilidade sua resolver tudo, mas a justificativa soava cada vez mais frágil. Em busca de melhorar sua imagem, talvez, aliviar a própria consciência, Antônio passou a apoiar iniciativas comunitárias de forma discreta. Visitou um centro social no bairro antigo, agora com outro olhar. O cheiro de café forte, as cadeiras simples e as conversas francas criaram um ambiente que contrastava com os espaços sofisticados que frequentava. Uma mulher mais velha, líder do grupo, falava com firmeza sobre dignidade e respeito. Antônio ouviu mais do que falou, sentindo-se desconcertado pela falta de interesse dela em sua condição financeira. Esses encontros começaram a provocar mudanças sutis. Antônio passou a refletir mais antes de agir, ainda que resistisse a demonstrar isso. A rigidez dava lugar a pequenas dúvidas. Em casa, ele passou a desligar o ar-condicionado com mais frequência, abrindo as janelas para ouvir os sons da rua. O barulho distante de vendedores ambulantes e ônibus trazia uma sensação estranhamente familiar. O ambiente ao seu redor continuava em transformação. O condomínio ganhava novas estruturas, enquanto o bairro antigo lutava para se manter de pé com esforço coletivo. Antônio se via no meio desses dois mundos, sem pertencer completamente a nenhum. As noites se tornaram mais longas, o sono mais leve, e os pensamentos mais insistentes. Ele ainda acreditava que poderia ajustar tudo com decisões práticas e algum dinheiro bem direcionado. O que não percebia era que certas mudanças exigiam algo mais profundo. Enquanto seguia tentando manter o controle, forças silenciosas se moviam ao redor, moldando situações que ultrapassavam seus cálculos e começavam a testar não apenas sua fortuna, mas quem ele realmente era. O tempo avançava e, com ele, a sensação de que algo precisava mudar. Antônio começou a sentir o peso das próprias escolhas de forma mais intensa. As manhãs já não traziam entusiasmo, apenas uma lista de compromissos que pareciam distantes de qualquer propósito real. O espelho do banheiro refletia um rosto bem cuidado, mas com olheiras discretas e um olhar cansado. A riqueza estava ali, visível em cada detalhe do apartamento, mas não preenchia o espaço que se alargava por dentro. As conversas com Carlos tornaram-se mais frequentes e tensas. O negócio exigia ajustes constantes, reuniões prolongadas e decisões que já não eram tão simples. Antônio percebeu que sua postura inflexível gerava resistência. Mesmo sem admitir, começou a ouvir mais. Ainda assim, cada recuo custava caro ao seu orgulho. A relação familiar, antes apenas distante, agora carregava uma camada de desconfiança que se espalhava lentamente. No bairro antigo, Dona Lourdes enfrentava os dias com serenidade aprendida ao longo dos anos. O cheiro de feijão no fogo, o barulho da panela de pressão e a rotina simples davam algum conforto. Seu Joaquim, apesar do cansaço, mantinha o hábito de caminhar até a praça pequena no fim da tarde. Lá, sentava-se no banco de madeira e observava o movimento, trocando poucas palavras com conhecidos. O assunto do filho surgia ocasionalmente, sempre envolto em respeito e silêncio. Antônio decidiu visitar novamente o centro social. Não avisou ninguém, não fez anúncio. Sentou-se em uma das cadeiras de plástico e ouviu histórias de pessoas que enfrentavam dificuldades sem esperar recompensas. A mulher que liderava o grupo continuava firme, direta, sem rodeios. Falava sobre responsabilidade, sobre escolhas que moldam destinos. Antônio sentiu aquelas palavras tocarem algo que vinha tentando ignorar. Pela primeira vez,
não se sentiu superior naquele ambiente. Ao sair, caminhou pelas ruas do bairro antigo. O asfalto irregular, os muros pintados com cores desbotadas e o som distante de um rádio ligado criavam uma atmosfera conhecida. Parou em frente à antiga casa dos pais, mas não desceu do carro. Observou a fachada desgastada, as marcas do tempo, a janela da sala ainda com a cortina clara. O coração acelerou, e ele seguiu em frente, incapaz de enfrentar aquele momento. No condomínio, a rotina parecia cada vez mais artificial. Novos moradores chegavam, outros saíam, e as relações continuavam superficiais. Antônio começou a evitar eventos sociais. Preferia o silêncio, mesmo que ele trouxesse pensamentos incômodos. À noite, desligava as luzes cedo e ficava sentado na varanda, sentindo a brisa morna e observando a cidade ao longe. As finanças, embora ainda sólidas, já exigiam atenção redobrada. Alguns investimentos não reagiam como esperado, e ajustes eram necessários. Antônio percebeu que não poderia simplesmente resolver tudo com dinheiro. O esforço real começava a aparecer, exigindo tempo, paciência e aprendizado. Cada pequena conquista vinha acompanhada de cansaço e renúncias. Aos poucos, Antônio começou a entender que sua imagem pública também passava por mudanças. Comentários mais respeitosos surgiam, mas ainda havia desconfiança. Ele sabia que reconquistar credibilidade levaria tempo. Essa percepção trouxe um misto de frustração e esperança. Pela primeira vez desde o prêmio, ele aceitava que o caminho não seria rápido. Enquanto isso, Dona Lourdes sentia uma saudade silenciosa, guardada entre tarefas diárias e orações discretas. Seu Joaquim continuava firme, mesmo quando o corpo pedia descanso. O laço familiar permanecia esticado, sustentado apenas por lembranças e pela esperança não dita de que, em algum momento, o filho encontraria o caminho de volta. Antônio ainda não sabia como, nem quando, mas algo dentro dele começava a se reorganizar. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Vida confortável já não bastava. O dinheiro, antes centro de tudo, começava a perder força diante de questões que ele não podia ignorar por muito mais tempo. O passar dos meses começou a deixar marcas mais visíveis na rotina de Antônio. O ritmo acelerado que antes o empurrava para frente agora parecia cobrar um preço silencioso. Ele passou a acordar antes do despertador, com a mente cheia de pensamentos que não encontravam descanso. O cheiro do café no apartamento, preparado por ele mesmo, já não trazia prazer, apenas lembranças do café forte que Dona Lourdes fazia todas as manhãs. No trabalho com os investimentos, Antônio se viu diante de decisões cada vez mais complexas. As reuniões se tornaram mais longas, as opiniões divergentes mais frequentes. Pela primeira vez, ele começou a perceber que nem sempre estava certo. Aceitar sugestões exigia um esforço interno enorme, pois confrontava diretamente sua necessidade de controle. Cada ajuste feito parecia um pequeno recuo, e isso incomodava profundamente. Carlos demonstrava sinais claros de desgaste. As conversas já não tinham o mesmo tom confiante do início. Havia uma tensão constante, mesmo quando falavam de números. Antônio começou a sentir o peso de suas exigências passadas. Ainda que não verbalizasse, algo dentro dele reconhecia que havia ultrapassado limites. O negócio seguia em frente, mas exigia dedicação que Antônio não havia previsto. No bairro antigo, Dona Lourdes enfrentava dias mais cansativos. A rotina simples continuava, mas o corpo já não respondia como antes. Ainda assim, ela mantinha o hábito de arrumar a casa com cuidado, como se esperasse uma visita que nunca anunciava. Seu Joaquim observava essas pequenas atitudes em silêncio, guardando para si a preocupação. As tardes na calçada continuavam, mas agora com pausas mais longas. Antônio voltou ao centro social, desta vez com mais frequência. Começou ajudando em tarefas simples, sem anunciar quem era. Carregar cadeiras, organizar papéis, ouvir histórias. O contato direto com aquelas pessoas trouxe uma sensação estranha de pertencimento. A líder comunitária continuava firme, exigente, e não fazia concessões fáceis. Antônio sentia respeito por aquela postura e, ao mesmo tempo, um incômodo por perceber o quanto ainda precisava aprender. Esses encontros despertaram memórias que ele julgava enterradas.
Lembrou-se de quando ajudava o pai em pequenos reparos, do orgulho simples que sentia ao concluir algo com as próprias mãos. No apartamento, passou a fazer pequenas mudanças. Desligou a televisão por longos períodos, reduziu gastos desnecessários, abriu mão de eventos que antes considerava indispensáveis. Cada escolha trazia uma sensação de perda, mas também um alívio inesperado. A imagem pública de Antônio começava a mudar lentamente. Alguns comentários positivos surgiam, ainda tímidos. Ele sabia que não podia acelerar esse processo. Reconstruir confiança exigia constância, algo que ele não estava acostumado a oferecer. A paciência se tornou um exercício diário, muitas vezes frustrante. Em um fim de tarde, ao sair do centro social, Antônio caminhou novamente pelas ruas do bairro antigo. O céu alaranjado refletia nos muros gastos, e o som distante de uma televisão ligada escapava pelas janelas abertas. Ele passou pela praça onde seu Joaquim costumava sentar. Não o viu ali, mas a imagem do banco vazio ficou marcada. Um aperto no peito fez parar por alguns segundos, respirando fundo antes de seguir. No condomínio, o clima continuava mudando. Novas regras, novos moradores, menos familiaridade. Antônio já não se sentia parte daquele espaço. O apartamento, embora confortável, parecia cada vez mais um lugar de passagem. À noite, o silêncio era quebrado apenas por seus próprios pensamentos. Antônio ainda evitava o confronto direto com o passado. A aproximação acontecia em pequenos gestos, quase imperceptíveis. Ele acreditava que estava se preparando para algo maior, mesmo sem saber exatamente o que. As mudanças internas seguiam em ritmo lento, mas constante, moldando um homem que começava a questionar as certezas que o dinheiro havia lhe dado. O clima de mudanças internas começou a se refletir nas pequenas decisões do dia a dia. Antônio passava mais tempo refletindo antes de agir, analisando cada detalhe com cuidado. Mesmo ao lidar com os investimentos, os números agora não eram apenas cifras, carregavam histórias de pessoas que dependiam daquilo. A frieza que antes guiava suas escolhas começava a ceder espaço a uma atenção mais consciente, embora o orgulho ainda insistisse em falar mais alto em momentos críticos. No bairro antigo, a vida seguia seu ritmo peculiar. Dona Lourdes continuava com as tarefas diárias, o cheiro de pão fresco pela manhã e o vapor do feijão cozinhando enchiam a casa. Cada gesto simples era carregado de história, de memórias que remetiam a um tempo em que a família se mantinha unida com pouco, mas com presença. Seu Joaquim mantinha a rotina de caminhar até a praça, cumprimentar vizinhos e observar o movimento, carregando no olhar um misto de paciência e expectativa. Antônio decidiu se envolver mais ativamente com o centro social. Passou a coordenar pequenas ações, ajudando na organização de atividades e até participando da preparação das refeições para os participantes. O cheiro da cozinha, a fumaça do café e a energia das pessoas que chegavam todos os dias criavam um ambiente que começava a despertar sentimentos adormecidos. Ele sentia uma estranha mistura de prazer e desconforto, ao perceber que aquele tipo de satisfação não podia ser comprada. As reuniões com Carlos continuavam, e o negócio exigia mais atenção do que jamais havia imaginado. Ajustes precisos e decisões rápidas se tornavam constantes, e a relação entre eles oscilava entre tensão e colaboração. Antônio entendia que precisava mudar seu comportamento para alcançar resultados melhores, mas a paciência exigida parecia desafiar suas marcas mais profundas de personalidade: orgulho, ambição e impaciência. Certa tarde, ao passar pelas ruas do bairro antigo, Antônio foi lembrado de pequenos momentos de sua infância. O barulho das crianças brincando, o som da panela na cozinha, o cheiro da terra molhada após a chuva traziam uma sensação de nostalgia e, ao mesmo tempo, incômodo. Ele percebeu que estava emocionalmente distante daquilo que verdadeiramente importava. No condomínio, a vida continuava artificial. Conversas superficiais, luzes brilhantes e a rotina das reformas tornavam o lugar cada vez mais frio. Antônio se sentia deslocado, e o conforto material não preenchia o vazio. Ele começou a buscar alternativas para ressignificar sua vida, mas ainda se deparava com dúvidas internas e medo de expor fragilidade. Dona Lourdes passou a frequentar mais encontros na igreja local, participando de atividades que fortaleciam laços com a comunidade. Ela falava pouco sobre o filho, mas suas ações revelavam esperança silenciosa. Seu Joaquim mantinha conversas rápidas com vizinhos, compartilhando memórias e experiências que reforçavam o valor da perseverança. Antônio começou a notar que pequenas ações de gentileza tinham efeitos profundos. Um gesto simples,
como ajudar na organização de materiais ou ouvir atentamente uma história, parecia abrir portas que dinheiro algum poderia desbloquear. Ele se sentia estranho, quase desconfortável, mas cada experiência deixava uma marca invisível que começava a transformar sua percepção sobre riqueza e poder. As noites se tornaram momentos de reflexão mais intensos. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo som distante da cidade e pelo zumbido do ar-condicionado. Antônio revisava suas escolhas, sentindo o peso de cada decisão, e começava a perceber que reconstruir relacionamentos seria mais difícil do que imaginava. Mesmo diante de todos os ajustes e aprendizados, o passado não deixava de influenciar suas ações. Cada visita ao bairro antigo, cada interação no centro social, cada conversa com Carlos lembrava Antônio de que o caminho seria longo e exigiria esforço constante. As mudanças internas continuavam, silenciosas, moldando aos poucos um homem que começava a compreender que a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro. O tempo passava e a rotina de Antônio começou a assumir novos contornos. A pressa que antes guiava seus dias foi substituída por momentos de reflexão, e cada decisão parecia carregar um peso maior. No apartamento do condomínio, o silêncio era profundo, mas menos opressor do que antes. Ele passava longos períodos sentado na varanda, observando a cidade ao longe, ouvindo o som distante de buzinas, pássaros e crianças brincando. A sensação era estranha. Conforto e vazio coexistiam em um mesmo espaço. No bairro antigo, Dona Lourdes mantinha suas atividades com dedicação. O cheiro do pão saindo do forno de manhã e o vapor do feijão cozinhando enchiam a casa, trazendo lembranças que pareciam ecoar por entre os anos. Seu Joaquim continuava suas caminhadas na praça, conversando de forma discreta com os vizinhos, compartilhando pequenas histórias e observando a vida acontecer com paciência. A ausência de Antônio ainda era sentida, mas o respeito e a dignidade dos pais se mantinham intactos. Antônio passou a frequentar o centro social com regularidade maior. Organizar materiais, distribuir alimentos, ouvir histórias e participar das atividades proporcionava-lhe algo que ele ainda não conseguia definir. O cheiro de café recém-passado, o barulho de crianças brincando e as vozes das pessoas criavam uma energia que mexia com sua consciência. Ele começou a perceber que o dinheiro sozinho não podia gerar esse tipo de satisfação. As reuniões com Carlos continuavam exigindo ajustes e atenção. O negócio ainda enfrentava desafios inesperados, e a relação entre eles oscilava entre confiança e tensão. Antônio reconhecia que precisava ser mais flexível, aprender a ouvir e delegar sem tentar controlar tudo. Esse aprendizado era constante, acompanhado por pequenos desconfortos internos e dúvidas silenciosas sobre sua própria capacidade de se transformar. Ao caminhar pelas ruas do bairro antigo, Antônio sentia uma mistura de nostalgia e desconforto. O barulho da rua, o cheiro da terra molhada, o movimento das crianças e os vizinhos cumprimentando-se despertavam lembranças do passado que ele tentava ignorar. Cada detalhe reforçava a distância que havia criado com seus pais e com sua própria história. No condomínio, o ambiente continuava a se transformar. Reformas, novos moradores e rotinas artificiais tornavam o espaço cada vez mais impessoal. Antônio começou a se sentir deslocado, percebendo que o conforto material não preenchia as lacunas emocionais que se acumulavam com o tempo. Ele passou a reduzir compromissos sociais, buscando silêncio e reflexão, mas também enfrentando um incômodo crescente com a superficialidade do mundo que agora habitava. Dona Lourdes, mesmo sem contato frequente, seguia fortalecendo os laços comunitários. As atividades da igreja, encontros com vizinhos e pequenas tarefas eram sustentáculos da esperança silenciosa de que o filho encontraria o caminho de volta. Seu Joaquim mantinha a serenidade, observando tudo de forma discreta, mantendo a dignidade intacta, enquanto o tempo continuava a passar de forma constante e inevitável. Antônio começou a notar pequenos efeitos de suas ações no centro social. Um simples gesto de atenção, uma escuta atenta, ou uma ajuda prática começava a gerar sorrisos e confiança nas pessoas ao redor. Ele sentia uma estranha sensação de satisfação, diferente de qualquer prazer adquirido pelo dinheiro. Cada experiência ensinava-lhe algo novo sobre relações humanas e sobre a importância de estar presente, mesmo sem reconhecimento. As noites se tornavam momentos de introspecção. O silêncio do apartamento, agora acompanhado por sons distantes da cidade, criava espaço para reflexões profundas. Antônio revisava suas escolhas, suas falhas e os caminhos que ainda precisava percorrer. A consciência de que reconstruir a relação com seus pais exigiria paciência, esforço e dedicação real começava a se consolidar. Apesar de todos os ajustes e aprendizados,
a influência do passado permanecia. Cada visita ao bairro antigo, cada interação no centro social e cada reunião com Carlos lembrava Antônio de que mudanças verdadeiras exigem tempo e persistência. Ele sentia que estava em um ponto de transição, onde o orgulho precisava ceder espaço à empatia, e o dinheiro, por mais poderoso que fosse, não podia resolver tudo sozinho. O tempo parecia correr de forma diferente para Antônio. Cada dia trazia pequenas descobertas, pequenas frustrações e também pequenas vitórias silenciosas. O apartamento no condomínio, antes símbolo de conquista, já não tinha o mesmo charme. O conforto material permanecia, mas ele começou a perceber que certas lacunas não poderiam ser preenchidas com dinheiro. O silêncio das manhãs trazia lembranças que ele não podia ignorar, memórias de um lar simples, cheio de vida e afeto, que agora existia apenas nas lembranças. As reuniões com Carlos continuavam a ser exigentes, mas Antônio passava a lidar com elas de maneira diferente. A impaciência diminuía, e a necessidade de controlar cada detalhe cedia espaço à escuta, à colaboração e ao aprendizado. As decisões que antes eram tomadas com pressa agora vinham acompanhadas de reflexão, ainda que exigissem esforço e disciplina. Ele começou a perceber que a verdadeira maturidade vinha do equilíbrio entre ação e paciência. No bairro antigo, Dona Lourdes e seu Joaquim mantinham a rotina simples de sempre. O cheiro de comida caseira, a ventilação fresca das manhãs e o movimento da vizinhança continuavam presentes. Cada gesto carregava história, cuidado e resistência silenciosa. A ausência de Antônio permanecia, mas também havia uma expectativa calma, como se cada dia pudesse trazer algo inesperado. Antônio voltou a frequentar o centro social com regularidade. Participava ativamente das atividades, ajudava a organizar espaços. Distribuía alimentos e escutava histórias com atenção. O cheiro do café recém-passado, a energia das pessoas, o calor humano que ele encontrava ali contrastavam com a artificialidade de sua vida no condomínio. Cada interação trazia uma sensação estranha de pertencimento e responsabilidade. As caminhadas pelas ruas do bairro antigo se tornaram um ritual silencioso. O som das crianças brincando, o barulho de uma televisão ligada na janela de algum vizinho e o cheiro da terra após a chuva provocavam memórias e reflexões. Antônio sentia uma mistura de saudade e desconforto, uma consciência crescente de que a vida que construíra com dinheiro não era suficiente para preencher certas lacunas emocionais. No condomínio, a rotina permanecia artificial. Reformas, novos moradores, barulho constante e relações superficiais reforçavam a sensação de isolamento. Antônio passou a reduzir compromissos sociais, buscando mais momentos de introspecção, mas também enfrentando o desafio de lidar com a frustração de perceber que certas conquistas não traziam felicidade real. Dona Lourdes continuava fortalecendo laços comunitários. Atividades da igreja, encontros com vizinhos e tarefas simples enchiam seus dias de sentido. Seu Joaquim observava tudo com paciência e serenidade, mantendo a dignidade que sempre marcou sua postura. Cada gesto discreto da família refletia um amor silencioso e resiliente, que persistia apesar da distância imposta pelo filho. Antônio começou a perceber os efeitos concretos de suas mudanças. Pequenos gestos, como ouvir atentamente, participar ativamente de tarefas ou oferecer ajuda sem interesse, começavam a gerar resultados palpáveis. Ele via sorrisos, confiança e gratidão nas pessoas ao seu redor. A satisfação gerada por essas ações era diferente de qualquer prazer adquirido pelo dinheiro, mais profunda e duradoura. As noites se tornavam momentos de introspecção mais longos. O silêncio do apartamento, quebrado apenas pelos sons distantes da cidade, criava espaço para reflexão. Antônio revisava suas escolhas, ponderava sobre suas falhas e buscava caminhos para reconstruir o que havia perdido. Cada passo dado era pequeno, mas carregava intenção e significado. Apesar de todo o esforço, Antônio ainda sentia o peso do passado. Cada visita ao bairro antigo, cada interação no centro social e cada reunião com Carlos lembravam de que mudanças profundas exigem paciência, tempo e dedicação. Ele começava a compreender que para recuperar o equilíbrio perdido, seria necessário algo mais que dinheiro e ambição. O aprendizado envolvia reconhecimento, humildade e presença constante. O sol da manhã refletia nas ruas do bairro antigo com um brilho suave, tingindo os muros descascados de cores quentes e trazendo uma sensação de renascimento. Antônio caminhava lentamente, sentindo cada passo no chão irregular, ouvindo o barulho distante das crianças brincando e o canto de pássaros misturado ao som das casas acordando para um novo dia. Havia um frescor no ar,
um cheiro de terra molhada que lembrava infância e memórias que há muito pareciam perdidas. Ele se aproximou da casa dos pais com o coração acelerado, não pelo nervosismo, mas por uma mistura de expectativa e esperança. Dona Lourdes estava no portão, varrendo a calçada com movimentos lentos, cada gesto carregado de cuidado. Seu Joaquim ajustava o banco da calçada, como sempre, mas algo naquele dia parecia diferente. O olhar deles encontrou o dele, e um silêncio carregado de sentimentos antigos e novos se estabeleceu. Não havia palavras imediatas, apenas olhares que diziam mais do que qualquer frase poderia expressar. Antônio respirou fundo e sentiu a mudança que havia ocorrido nele nos últimos meses. O dinheiro, os investimentos, o conforto do condomínio, tudo aquilo ainda existia, mas não tinha mais o mesmo peso. O que importava agora era a reconexão, o respeito, a presença. Cada gesto de empatia, cada decisão tomada com atenção aos outros, cada momento no centro social e cada visita ao bairro antigo haviam moldado um homem diferente, capaz de entender que riqueza verdadeira não se mede em cifras, mas em laços e experiências compartilhadas. Dona Lourdes sorriu, discreta, mas com os olhos brilhando. Seu Joaquim se aproximou, estendeu a mão e, sem dizer nada, indicou que Antônio se sentasse. Ele obedeceu, sentindo um calor inesperado se espalhar pelo peito. O cheiro da comida caseira, o vapor do café e o barulho do bairro que ele tanto amava voltaram a preencher seus sentidos. Havia vida ali, verdadeira e acolhedora, uma vida que ele tentará ignorar por orgulho e pressa, mas que agora lhe parecia insubstituível. Nos dias seguintes, Antônio começou a reorganizar sua vida. O tempo com os pais se tornou prioridade. Ele ajudava nas tarefas diárias, ouvia histórias do passado e compartilhava momentos simples, rindo de pequenas lembranças e resgatando memórias que pareciam apagadas pelo tempo. Cada gesto de cuidado e atenção era recebido com gratidão silenciosa, mas profunda, que preenchia cada lacuna que o dinheiro jamais conseguirá ocupar. O centro social continuava a ser parte de sua rotina, mas agora com uma percepção diferente. Antônio não buscava apenas estar presente, ele buscava aprender, compreender e construir algo com significado. Os olhares de confiança das pessoas, os sorrisos genuínos e o respeito conquistado sem ostentação se tornaram recompensas mais valiosas que qualquer prêmio material. Cada passo era construído com esforço, mas também com prazer, uma sensação que ele não sabia que existia antes. Carlos percebeu a mudança em Antônio. As reuniões de negócios continuavam, mas agora com mais diálogo, paciência e colaboração. As decisões eram mais ponderadas, os resultados mais consistentes, e a relação entre eles se transformou em parceria real, baseada em confiança e compreensão mútua. No bairro antigo, a vida seguia seu curso natural, mas com um brilho diferente. O convívio com os pais e a comunidade fez Antônio perceber que a verdadeira riqueza estava ali, nas relações humanas, no respeito, no cuidado e na presença. Cada dia se tornava uma oportunidade de reconstruir laços, de celebrar momentos simples e de viver com propósito. À noite, sentado na varanda da casa dos pais, Antônio observava o céu estrelado, o cheiro do café recém-passado chegando da cozinha, e o som da vizinhança tranquila ao longe. Um sentimento de paz inundou seu coração. Ele finalmente compreendia que a fortuna não traz felicidade por si só, mas quando usada com consciência, empatia e amor, pode se tornar um instrumento de conexão e significado. E assim, depois de meses de aprendizado, esforço e reflexão, Antônio encontrou aquilo que o dinheiro nunca poderia comprar sozinho: reconciliação, presença e a sensação verdadeira de lar. A vida seguia, cheia de simplicidade, carinho e laços renovados, mais rica do que ele jamais imaginara. Fim. Chegou até o fim? Então escreve troco nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.